Mas acredito que para aqueles que atuam na fiscalização como em si, o nosso papel é justamente alertar, explicar e trazer a consciência do porquê essa necessidade de atualização e quais são os benefícios dessa atualização. Então, nosso papel nesse momento é justamente de justificar, trazer motivações e trazer explicações para mostrar, principalmente, a importância dessa arrecadação própria, a importância de depender menos de veros e transferências e depender mais das próprias arrecadações. Então, nesse caso aqui, a ideia justamente é que os prazos recomendados por essa portaria, elas foram estipuladas ali numa ideia de 4 anos. Uma atualização periódica seria de 4 anos, ou para municípios com a população até 20 mil habitantes, em que não ocorra evidência de variação significativa nos valores dos imóveis, comprovado por meio de relatórios, etc. Tal. Esse caso aqui, o prazo periódico recomendado, por ser uma portaria, ele acaba tendo mais uma ideia de recomendação, não tem talvez uma força coercitiva em si, mas foi a base que o Tribunal de Contas utilizou como um parâmetro de data. Então, nesse caso aqui, entre 4 anos, de forma geral, e 8 anos para os municípios com até 20 mil habitantes, que não demonstre que houve uma variação significativa em termos de valorização imobiliária. Esse é o prazo recomendado. Bom, e aqui ele traz também um certo critério de variação, ou seja, o que se espera em termos de valor da planta genérica de valores, em termos de comparação com esse valor de mercado. Ou seja, se eu pegar hoje a minha planta genérica e comparar com o mercado, qual seria esse intervalo limite, esse intervalo onde seria razoável que esses valores estivessem? Entre 70 e 100. Ou seja, né, a ideia também não é ter uma planta genérica maior, né, embora tenha casos que podem acontecer, mas a ideia é que não seja inferior a 70%, certo? Então, essas seriam as balizas dessa portaria, trazendo aqui um contexto geral, uma ideia assim, mais ampla, ok? Bom, e aí o acordo do DCE fez essa recomendação, uma proposta de resolução dispondo sobre os prazos para atualização das plantas genéricas de valores para fins de IPTU e ITBI nos municípios paranaenses, cujo objetivo é acompanhamento das revisões das plantas genéricas de valores dos municípios, especialmente quanto à sua defasagem. Aqui eu quero fazer um ponto, já. Eu vou citar, no final, eu trouxe até um comentário sobre a questão do ITBI, que justamente a decisão atual do Superior Tribunal de Justiça acerca do ITBI vai justamente, de certo modo, contra esse conceito, para dizer o seguinte, que o ITBI ele não está necessariamente ligado ao valor do IPTU, ou seja, o ITBI não deve ser vinculado ao que está na planta genérica. O ITBI ele segue o valor de mercado. Por isso que, muitas vezes, o que se considera para fins de cálculo do ITBI não é o que está na planta genérica, e sim o valor que foi apresentado pelo sujeito passivo, o valor do contrato, por exemplo. Em outra turma, alguns me comentaram, e talvez seja comum em alguns casos aqui, o contribuinte ir na prefeitura antes para verificar o valor da planta genérica, para depois fazer a questão da venda do imóvel, né? Isso, a princípio, não seria o caso, ou seja, a não ser que, de fato, a planta genérica reflita exatamente o valor de mercado, que não é uma realidade, na verdade, o valor do ITBI, a base de cálculo do ITBI seria o valor de mercado, independente do valor que está calculado para fins de IPTU. Qual que foi a grande mudança, a grande burburinho que vai gerar agora com relação ao fisco, com relação ao ITBI? Muitas vezes esse ITBI ele já era calculado para o sujeito passivo com base no valor do mercado, independente do valor da planta genérica, e já era apresentado ao contribuinte para que ele realize o pagamento, ou seja, já é oferecida a guia para que ele pague o valor que o fisco está, de certo modo, arbitrando, né, com base em outros cálculos aritméticos e tudo mais. Essa decisão ela é curiosa porque ela fala o seguinte, e não deixa de estar errado o conceito, só gera um problema prático para nós aqui que estamos falando de tributação municipal. Essa decisão vem firmar no sentido de que o contrato apresentado pela parte tem uma presunção de veracidade. Ou seja, o valor que está ali,
ele tem uma presunção de que aquele é o valor de fato a base de cálculo. E caso o fisco queira desconsiderar aquele valor, ele deve abrir um procedimento fiscal para daí autuá-la e realizar o lançamento conforme o valor correto, certo? Então, como é que eu poderia falar isso em termos práticos? Digamos que a planta genérica estime um valor de um imóvel em 150 mil, por exemplo. Mas em valor de mercado, esse imóvel vale 300, certo? O procedimento comum, que acredito que ainda é feito, porque é uma decisão super recente, é justamente de apresentar ao contribuinte que o valor da base de cálculo do ITBI são os 300. Seria o... Pode falar. Eu acho que na maioria dos municípios, o próprio Código Tributário traz a base de cálculo do ITBI com o valor venal. Então, como essa decisão é recente, eu acho que a primeira coisa seria a alteração na legislação também. Não, então, na verdade, essa base de cálculo, a base de cálculo do ITBI no Código Municipal, ele só fala valor venal, digamos assim, mas ele não traz ele só traz essa frase, o padrão, vamos falar assim, não tem o código de cada um, mas ele traz valor venal. Né? E aí a interpretação desse valor venal que é a interpretação jurisprudencial, entende? Então, não necessariamente demanda uma atualização, sabe? Por exemplo, eu estou pautando aqui, lembrando da nossa lei de Curitiba. Ele traz valor venal, e aí ele vai referenciar que o valor venal é o valor de mercado. Isso já está na lei. É que atualmente o valor que a gente consegue passar mais próximo é o financiado. E, na verdade, na prática, sim, 90% é utilizado o valor financiado, porque daí, nesse caso, não tem como, né, ocorrer qualquer tipo de mudança ou manipulação em termos contratual. Exatamente. O problema não são esses casos. O financiado ainda é o mais tranquilo, porque o financiado ele já traz o valor do contrato, porque ao que ele apresentou para a Caixa Econômica, por exemplo. Então, é mais difícil. O problema é mais direcionado aos contratos entre partes diretamente, ou seja, aqueles contratos que não demandam financiamento, que são contratos que podem eventualmente, né, haver um acordo, né, e aqui a gente está, claro, estamos falando num ambiente de fiscalização, que é um tipo de contrato que pode haver uma mudança de valor menor, geralmente, para eventualmente diminuir o valor a pagar de imposto.